tem percebido aí? O povo está animado, estão junto conosco? Rapaz, eu acho que não existe nada, como a própria palavra de Deus diz, que pode parar a igreja. As Amém. portas do inferno realmente não prevalecem, porque chega uma adversidade como essa, todo mundo tem que ficar trancado dentro de casa, em quarentena, e o pessoal está mais animado que antes, parece. Todo mundo conectado, 24 horas por dia trocando ideia e, de fato, compartilhando sobre os capítulos. O Projeto Sentinela tem sido uma bênção. Tenho ouvido Aleluia. feedback de tanta gente e o pessoal está mesmo animado. É um tempo precioso, precioso. Amém. Eu creio. Eu creio também que o Senhor tem despertado as pessoas, e o pastor Ezequiel estava orando conosco, ele falou algo que tem sentido já no meu coração, que aqueles irmãos que estão frios, chegou o tempo deles reaquecerem o coração. É um fenômeno interessante que eu tenho percebido, porque chegou o tempo do despertamento, despertamento de todos os crentes. Todos os Amém. crentes têm se posicionado, seja participando de uma reunião online, ou seja, colocando uma mensagem positiva, né, de vida, de esperança para o mundo. Então, eu tenho me alegrado muito, percebido essa movimentação divina, né, no nosso meio, e eu creio que é só o início de grandes coisas que estão para acontecer. Bom, Top. nós temos então lido o Evangelho de João. Hoje é o 9º dia que nós começamos, é um projeto Sentinela. O projeto Sentinela, nós formamos duplas, né, onde um protege o outro, onde um cuida do outro, onde um supre a carência, né, que nós temos de estar juntos, né, pela internet, que tem sido a ferramenta principal para proclamar o Evangelho nesses dias em todo o mundo. E então, o Evangelho de João é interessante que ele deve ser interpretado como um livro de parábolas, onde todas as histórias têm um ensinamento profundo que Cristo quer ministrar para nós. Então, não são só histórias isoladas. Elas têm um fundo espiritual para crescimento, para solidificar a nossa fé, né, para trazer verdades profundas. E hoje nós vamos falar sobre a cegueira, né? E volto a dizer, como é um livro de parábolas, essa cegueira então representa não só uma cegueira física, não só uma cura física, né? Que hoje em dia é até propício falar de cura, porque muitas pessoas com esse vírus então precisam de cura. E Jesus veio para manifestar a cura também, né? Nos enviou para manifestar a cura, mas também uma cura espiritual. E parte desse despertamento, né, que eu mencionei agora há pouco, é uma cura espiritual, né? Então, mas quero deixar aí o Mateus compartilhar primeiramente as impressões que ele teve aí do capítulo, e nós vamos adicionando aí juntos, trazer uma edificação. Amém, Mateus? Amém. Amém. Com isso aí que o senhor falou, pastor, me veio uma coisa à cabeça. A desgraça é palco para a graça. E nesse momento em que a gente vê, de fato, o mundo indo abaixo, é um momento onde a graça de Deus vai se manifestar e, como o senhor falou, muita gente vai ser avivada. Muita gente Sim. vai pegar fogo por Jesus. E, cara, esse capítulo é muito bacana. O livro de João todo é muito interessante, né? Mas esse capítulo falando aqui sobre uma única história, praticamente, sobre o homem que era cego e um cego de nascença, é algo que me chama a atenção logo nos primeiros versículos, é o fato de os próprios discípulos acharem que ele era cego por causa do pecado do pai, por causa do pecado da mãe. É aquela falsa ideia que muita gente tem até hoje de que o pecado traz a enfermidade, que o pecado vai trazer em si algo sobre nós. E Jesus, quando responde que mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, nem ele pecou, nem seus pais, ele logo quebra esse argumento. Ele diz para os discípulos, cara, esquece, não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com alguém ter pecado ou não ter pecado, que ela é sã ou ela é enferma. Pelo contrário, tem a ver com a glória de Deus. Então, tudo tem a ver com a glória de Deus. E logo Sim. nesse princípio, Jesus já vem quebrando todo o paradigma na cabeça deles. Cara, esquece.
Esquece isso que vocês aprenderam. Jesus está aqui para transformar tudo aquilo que era mal na glória de Deus. Amém. Amém. Essa é a diferença, né, da lei e da graça. Na lei a pergunta sempre é quem pecou, né, para que seja que a ira divina venha e consuma. Isso é da época da lei. Mas na graça é quem crê para que receba perdão, misericórdia, justificação e santificação. Quem crê. É exatamente isso que você falou. E é interessante que o cego, primeiro, o aspecto, né, do cego de nascença é alguém que depende de outros para tudo. Então, isso aponta para uma dependência de Deus completamente. Só pode ser abençoado por Deus aquele que o Senhor escolheu. E hoje, eu e você que estamos aqui ouvindo a palavra, fomos escolhidos. Nós fomos pegos pelas mãos, né? E estamos sendo agora guiados pelo Senhor. Então, essa é a condição de todo homem. Aleluia. Né? Se o Senhor não chamar, não tem ninguém que poderia se vangloriar dizendo, não, eu escolhi o Senhor. Não, eu escolhi ser cristão, eu escolhi aceitar. Não, nós somos privilegiados, privilegiados. E quando nós meditamos sobre isso, nós vemos o tamanho da graça de Deus por, primeiro, escolher se relacionar com o homem, né, que é uma natureza totalmente diferente, inferior, né, não tem nada a ver com o aspecto divino. Mas ele nos escolheu e para que o relacionamento funcionasse, né, nos elevou ao mesmo nível dele, nos tirou da cegueira, nos tirou da beira do caminho, nos tirou de uma vida completamente sem rumo, né, e nos trouxe para andar junto com ele. Então, isso fala de uma graça maravilhosa. Né? E esse cego, então, foi escolhido pelo Senhor para manifestar a glória de Deus. Né? Então, isso é uma grande verdade que você falou. Hoje em dia, nós não temos que procurar pecado. Nós temos que procurar a justiça que o Senhor nos deu. Ele nos deu. Então, nesse tempo de epidemia, eu até vi um post aqui em Portugal, não sei se em outros lugares também tem, e o post era convocando as pessoas para irem às varandas com a seguinte mensagem: Deus, nós temos pecado, nos arrependemos, tem misericórdia de nós. Então, essa é uma palavra verdadeira, porém fora de tempo. Esse tempo já passou. A misericórdia do Senhor, né, já foi demonstrada há 2000 anos atrás. Né? E o pecado, como você diz que as pessoas têm procurado, ele já foi resolvido há 2000 anos atrás. Então, hoje, nós não temos que ter a consciência do pecado, saber ou ficar olhando para nós mesmos, né, procurando algo de errado. Por que minha vida não dá certo? Por que o mundo está assim? Por que a minha empresa, o meu casamento, meu relacionamento, a minha saúde? O que eu fiz? É justamente isso que você falou. Não é uma questão que nós fizemos, mas sim o que ele fez. Sim. E essa é a mensagem que traz novidade. Então, eu quero dizer para você que está nos ouvindo aí, se você de repente ouviu essa frase e chorou copiosamente, debaixo de um espírito de condenação, né? E está aí tentando achar o porquê das coisas. Por que pecou? Quem pecou? É o governo da China, é o governo da Itália, para com isso. Olha apenas para o Senhor. Né? Jesus disse que nesse mundo nós iríamos ter aflições, então, isso são aflições. Mas tem de bom ânimo. Ou seja, olha para mim e deixa eu manifestar a glória. Esse é um tempo de manifestar a glória. Verdade. Em nome de Jesus. Essa passagem já deixa muito claro, né, que isso tudo não vem de Deus. Mesmo essa desgraça que nós, digamos assim, estamos vivendo agora, isso não provém de Deus. Jesus está falando que não é Deus quem castigou o pecado de alguém para transformar isso. Pelo contrário, tudo que vier de mal, e me vem aquela passagem na cabeça, né, que
todas as coisas más, Deus faz com que elas se convertam em bem para nós. Amém. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. É algo tão forte nós vermos mesmo, como a gente estava falando no começo da live, né? Mesmo com tanta coisa acontecendo, a igreja não está enfraquecida. Pelo contrário, a gente não para de ver lives no Instagram porque igrejas ao redor do mundo estão reunidas. Então isso, ao invés de enfraquecer, fortaleceu. É a mesma coisa que a perseguição que aconteceu, por exemplo, na China. Acharam que isso ia enfraquecer a igreja. Pelo contrário, as igrejas subterrâneas na China se tornaram uma das mais fortes, se não a mais forte em questão de evangelismo, de alcançar pessoas, porque a perseguição parece que é um combustível extra. Parece que as pessoas, quando se veem presas para falar de algo, ou seja, impossibilitadas, aí parece que Deus pega e fala. Eles não conseguem fazer de forma natural, então eu vou colocar minha mão no meio e as coisas vão acontecer de forma sobrenatural. É E aí muito manifesta a glória, né? sempre. E aí manifesta a glória. Pois é, eu tenho esse sentimento aí. Nós vamos sair bem mais forte, né, dessa crise. Essa pandemia só vai aumentar mais o evangelho, né? Só vai difundir mais a mensagem da graça. E você pode ter certeza que os mensageiros que carregam, né, a mensagem da graça, ela vai ser muito divulgada nesses dias, porque a religião, o povo está cansado. E a religião não vai resolver nada, porque vai tentar achar o pecado e vai achar um monte de pecado, vai, né, se punir de tudo quanto é forma e não vai adiantar nada. Mas aqueles que creem na graça, eles vão orar pelos enfermos, né, com a mente tranquila, com o coração em paz, vai conseguir trazer alegria até para aqueles que eventualmente, né, forem contaminados com coronavírus. Até esses vão viver alegres no Senhor. Porque não é a saúde 100% que nos traz felicidade. Mas é o que o Senhor disse aqui em João, né? Que Ele é a vida. Então, Ele veio para manifestar isso e nós vamos viver isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio. Eu creio. Amém. Aleluia. Você quer acrescentar mais alguma anotação que você tem aí? Pastor, tem tanta coisa, mas acho que a gente pode ir trocando uma ideia. Mas pronto, deixa eu falar então só mais uma coisa que está logo aqui no começo, né? Sim, fica à vontade. Cara, aqui, no primeiros versículos do capítulo 9, Jesus está curando o cego, né? E antes disso, também é uma coisa aqui, ó, muito bacana. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem. A noite ainda não veio, mas a noite virá, quando ninguém poderá trabalhar. E aí ele fala no capítulo 5, no versículo 5, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aqui existem duas verdades, né? Enquanto eu estou no mundo, ou seja, Jesus deixaria de estar no mundo, que ele deixou. Ele era a luz do mundo. Só que lá em Mateus, ele fala uma outra verdade que é a respeito dos discípulos dele, que nós somos a luz do mundo. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Então, isso nos aponta para uma verdade absoluta no sentido de agora é momento de trabalhar, porque Jesus estava falando, enquanto é dia, vamos trabalhar. Eu estou aqui, eu sou a luz, então tá claro, é dia, vamos trabalhar. Mas aí ele vai. Só que a luz não deixou de, não foi com ele. A luz ficou porque ficou na terra, que somos nós, somos a igreja. E quando a igreja está aqui, é hora de trabalhar, é hora de viver a vida que Deus tem para nós, é hora de experimentar isso. Então, quando ele fala isso, já deixou aqui uma deixa de trabalho, mas o trabalho nesse sentido é de fato de fazer a obra daquele que ele enviou, fazer a obra de Jesus, manifestar as obras de Deus, assim como ele fala no final do versículo 3 para se manifestar as obras de Deus. Esse é o trabalho, né? Muito bacana Amém. isso. Amém. É isso mesmo, nós somos a luz do mundo. A resposta para o caos, para o medo, né? Basta se achegar a um cristão cheio de verdade, cheio de graça, que isso simplesmente passa. Não é por isso que eu insisto com os irmãos para entrarem no projeto Sentinela. Por quê? Porque quando você tropeça, né, tem um outro sempre para levantar. Agora, quando você está sozinho,
isolado. O diabo tem tentado isolar as pessoas e tem conseguido. Quem não tem a luz fica isolado, se fecha em casa, né? Muitos idosos isolados, sem esperança nenhuma, cheios de tristeza, cheios de medo. Mas se eles tiverem uma oportunidade de um contato com a luz, que está na minha vida e na sua vida, Exato. as trevas simplesmente desaparecem. Às vezes você não precisa falar nada. Só de você ver uma carinha, né, diferente, só de você ver alguém, isso, né, acontece por causa da luz, né, da identidade que nós temos aqui, para continuar a fazer tudo que Jesus fez, né, tudo que ele fazia ainda é real. Quer dizer, o ministério de Jesus está aqui. Tem mais de 2000 anos e vai continuar até o dia que ele voltar. Essa é a garantia que nós temos. Isso é forte, né? Ele transmitiu a identidade dele para nós. É muito forte isso. Ele era a luz do mundo, então nós agora também somos. Né? É daí que vem a palavra cristão, né? Cristão é um pequeno Cristo. Eu e você somos pequenos Cristos, né? É verdade. É isso. Às vezes a gente esquece do quão poderoso é isso, né? Mas isso é verdade. E Cristo não anunciava nada mais que boas novas. Ou seja, nós somos pequenos Cristos, vamos anunciar as boas novas também. E falando disso, Pastor, vou tentar acabar por aqui. Mas também aqui nessa continuação, no versículo 6 diz assim: dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Foi curado porque Jesus cuspiu na terra. Né? E é engraçado que em Marcos também fala de mais umas 2 passagens em que Jesus cuspiu, colocou a saliva dele para fazer milagres, né? E eu fui procurar na Bíblia essa palavra, esse cuspir, essa saliva, né? Onde é que estava isso mais para trás? E eu me deparei lá com Levíticos, com a maldição, digamos assim, quando uma pessoa que estava tendo fluxo, e a Bíblia diz que se alguém com fluxo cuspisse na outra pessoa, a pessoa que foi cuspida era imunda até a tarde e tinha que ir ao tanque se lavar. Coincidência ou não, aqui Jesus é quem cospe. Mas ele não é imundo, pelo contrário, ele é são. E ao invés de passar a imundícia dele para o cego, ele é curado. E a pessoa vai, se lava e volta, e agora ela está livre. Então, também é uma aplicação que nós podemos fazer da mesma identidade que Cristo tinha de luz, ele também tinha de transmitir a saúde, transmitir a vida e não transmitir o pecado. E essa é a verdade da nova aliança. Nós já não somos contaminados pelo pecado, pela morte. Se nós vamos a um local onde tem imundícia, digamos assim, que é mundano, que tem pessoas bebendo, fumando, etc., não é isso que nos contamina. Pelo contrário, nós vamos ali, como nós somos a luz não se abstém nas trevas. Pelo contrário, ela resplandece, ela faz tudo aparecer. Um pequeno fogo, um pequeno fósforo que é aceso num local escuro, dá luz a muita coisa. Então, cara, parece. É demais isso. É demais Amém. isso. Amém. Alguém perguntou aí por que Jesus mandou ele ir até o tanque de Siloé, sendo que ficava, né, uma distância razoável. Isso é porque a nossa fé, ela normalmente vem acompanhada de obras. Primeiro a gente crê, depois a gente faz. Né? Isso é comum fazer. Jesus poderia curá-lo ali instantaneamente? É lógico. Mas ele quer que eu e você medite nessa fé. Então Jesus coloca uma impressão no seu coração. Ora por um enfermo. Então você tem que levantar e ir lá orar por alguém. E nesse caminho a sua fé cresce mais ainda. Né? Eu imagino que esse cego ele tenha percorrido um tempo pensando nisso. O que vai acontecer na minha vida e tal. Né? Ele, depois você vê no diálogo que o cego tem com os judeus, e parece que ele tem um certo conhecimento, né? Embora estava à margem, estava lá o caminho, parece que ele tem um certo conhecimento. Então, eu imagino o cego percorrendo aquele caminho, né? Ele pode percorrer aquele caminho se enchendo mais ainda de expectativas,
né? Porque se ele não tivesse fé, ele nem ia. Ele ia falar, mas que é isso? O cara cuspiu aqui, eu vou embora, vou pedir dinheiro. Não, mas ele fez porque ele creu na palavra, né? Então, quando nós recebemos uma palavra, nós temos que, então, ir em direção à palavra, para que isso, né, aconteça na nossa vida. Né? E o Senhor já nos liberou palavras para esse tempo. Né? Esse tempo. Qual que é a palavra? Ora pelos enfermos. Unge, né? Agora não é possível necessariamente ungir, né, as pessoas, mas unge virtualmente. Você pode, de um lado da linha, fala para o outro, colocar um óleo na testa lá, unge e ora. Né? Essa é a direção que nós temos lá no livro de Tiago. Então, nós andamos na fé. E a fé a cada dia cresce. Então, nós vamos continuar nisso. Vamos continuar intercedendo pelo mundo, né, pelos países, pelos profissionais de saúde, e por todos aqueles que eventualmente fraquejarem na fé. Então, nós estamos aqui como colunas. Né? Lá em Apocalipse fala dos vencedores como colunas. Os vencedores hoje, eles não estão trancados com medo dentro de casa. Eles estão apenas produzindo mais fé, mais energia, mais encorajamento, que é a hora que as portas se abrirem, você vai ver um monte de crentes saindo pela rua com fogo nos olhos, né? Porque ficou retendo a energia toda, né? A fornalha está só esquentando. Na hora que abrir, vai pegar todo mundo. Então, nós queremos realmente viver, né, essa prática e esse tempo precioso, né? E, como você disse, tudo vai cooperar para o nosso bem, tudo, absolutamente tudo. Em nome de Jesus. Isso aí. Isso aí. Então é isso. Fala aí um pouco, pastor. Você já falou tanta coisa que já está bem completa aqui. Mas eu quero só frisar que essa é a oportunidade de manifestar a glória de Deus. Manifestar o que o Senhor tem preparado para nós. Eu vejo o Senhor, né, nesse tempo de caos, ele escrevendo dias. Peraí que alguém me ligou. Então, eu vejo o Senhor preparando tempos, né? As famílias têm tido tempo em casa, né? Pais com filhos. Eu tenho percebido aqui o tanto tem sido bom eu estar mais tempo aqui com os filhos, eu posso cantar música com eles, eu posso orar junto aqui. A minha esposa está morrendo de vontade de aparecer nas lives aqui, mas como tem uma bebezinha de 2 meses aqui que chora o tempo todo, está difícil. Mas é um tempo oportuno. Né? Essa é a nossa palavra para toda a igreja. É um tempo oportuno para buscar o Senhor, para se encher de Deus, para deixar a fé ser trabalhada, com mais calma, sem tanta preocupação. Que o mundo agora tem uma preocupação única. Mas se eu e você estamos firmados no Senhor, a gente não tem essa preocupação. Então, a gente não tem essa preocupação e também aqueles que estão mais em casa não têm a preocupação do trabalho, por exemplo. Então, nós podemos focar inteiramente em aprofundar, né, como nós temos feito, lido a Bíblia e aprofundado a palavra do Senhor. E com certeza toda cegueira espiritual vai cair por terra nesses dias. Amém, eu creio. A cegueira que faz com que as pessoas não percebam que é a igreja. Isso tem sido poderoso, porque é uma cegueira. A pessoa achar que a igreja é um movimento com um monte de gente dentro de 4 paredes. Isso não é igreja. Aquilo ali é um treinamento da igreja. Né? Aquilo ali é um período de fortalecimento. Igreja é agora. Eu e você, nas nossas casas,
colocando a nossa voz em exposição, seja pelas redes sociais, né? Seja por um telefonema, seja pelo WhatsApp. Isso é igreja. Um cuidar do outro, como a gente falou na reunião de líderes, ver como é que as pessoas estão, né? A oportunidade de você ajudar o próximo. Então, nesse texto que nós lemos, reflete tudo isso. A preocupação do Senhor em não dar uma esmola, mas dar uma esperança de vida, tirando a cegueira, né? E automaticamente toda a vida, né, daquela pessoa vai ser consertada. Então é isso. A palavra de Deus é poderosa. E nós vamos a cada dia desfrutar de um pouco disso, né? Alguma consideração a mais? Tem mais uma. Diga. Cara, é muito bacana, sabe? Aquilo, eu até mandei no nosso grupo ontem, né? Do capítulo 8, que começa com a mulher samaritana ir, portanto, pega em adultério e os judeus com pedras nas mãos para, de fato, jogar nela. E acaba o capítulo com os mesmos judeus com as pedras nas mãos, mas agora para jogar em Jesus. Isso fala que Jesus tomou o nosso lugar, né? E engraçado que no capítulo 9 meio que isso se repete. Há uma conexão entre o princípio do capítulo e o fim do capítulo. No princípio, Jesus está aqui curando um cego de nascença. Um cego que, como você disse, aponta para a questão da dependência. O cego não consegue andar sozinho. Então, Jesus cura aquele que depende de Deus, aquele que entende que não consegue fazer na própria força. Mas no final do capítulo, existe lá as pessoas que viam, mas não enxergavam. As pessoas que eram cegas mesmo com os olhos, né? E eu estava conversando com o João há pouco, fazendo nosso sentinela, e me veio uma analogia muito interessante. Porque parece que essas pessoas que veem, mas não veem, elas veem, elas enxergam. É como se fosse um daltônico, sabe? Uma pessoa que é daltônica, ela tem uma dificuldade, ela não consegue enxergar algumas cores. Então ela não enxerga o verde, o vermelho, sei lá. Ela enxerga, mas ela não enxerga completamente. Jesus conseguia enxergar completamente. E ele queria dar essa visão àqueles que não enxergavam. Tanto que o cego, quando recebeu a visão completa. Agora, as pessoas aqui, os judeus e aqueles que se achavam bons, aqueles que de fato ficavam questionando quem Jesus era por causa da religião, aqueles que de fato achavam que mereciam alguma coisa, a Bíblia provavelmente fala que eles eram cegos. Jesus respondeu que, prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Isso é muito, muito surreal, porque Jesus está falando essa verdade. Eu vim para aqueles que não merecem. Novamente, é uma conexão com o início do capítulo. Mas aqueles que acham que merecem, infelizmente, eles não vão conseguir me receber. Eles não vão conseguir receber o propósito para o qual eu vim. Isso é muito poderoso. É uma conexão que existe em toda a Bíblia, em todos os versículos. Você olha para a palavra de Deus e você enxerga. Cristo veio para aquele que necessita ser salvo e para aquele que reconhece que precisa de um Salvador. Amém. Isso é demais. Amém. Amém. Que o nosso coração mantenha essa dependência, né, no Senhor sempre. Nunca colocando mais valor do que deveríamos, né? E não deixar a nossa justiça passar na frente. Exato. Pastor Vinícius aí dos Estados Unidos, espera aí que eu vou chamar você também para participar aí conosco. Mas é isso, Mateus. Obrigado pelas suas palavras. Isso aí, pastor. Tamo junto. Você é um homem cheio de conhecimento, é um mestre na palavra. Amém, eu recebo. Tem esse dom na sua vida. Amém. Então tá bom, meu irmão. Obrigado, viu? Foi um prazer estar aqui, pastor. Tamo junto. Amém. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.